Bem, eu vou conversar agora com o professor titular da Universidade Federal do Pará, Aldebaro Clautol Júnior. Ele também é o coordenador do LACE, que é o Laboratório de Tecnologia, Telecomunicações. Eu vou perguntar para ele detalhadamente, porque é um nome imenso. Aldebaro, é um prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, boa noite. Muito obrigado por receber. O nome é Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, Automação e Eletrônica. E aí cresceu à medida que a gente foi diversificando o que a gente faz de pesquisa lá. Tudo que dá choque, né? Então, é um negócio. Tudo que dá choque, mais algumas coisas. Como é que está o ensino tecnológico na universidade, de tecnologia, aliás? Eu diria que o ensino, não só na UFPA, mas o mundo inteiro, está passando por um grande desafio, que é atrair a juventude para aprender engenharia. Mesmo países que tradicionalmente tinham uma engenharia muito forte, como a Suécia, quando vê a juventude opta por trabalhar, por exemplo, com coisas mais contemporâneas e interessantes, como videogames, ou então a produção de arte. Então, no Brasil, mais especificamente na UFPA, a gente tem que se reinventar numa velocidade muito rápida e tornar agradável o ensino, que hoje em dia tem uma taxa de evasão muito grande, se você comparar, por exemplo, com medicina. Então, nós estamos atualmente, na nossa faculdade, para lhe dar um exemplo, reformulando os nossos currículos, né, nossos projetos pedagógicos, para poder ajustar a Pois essa olha, rápida isso é uma grande velocidade. novidade. Eu imaginava justamente o contrário, que eu vejo aí que quem sai formado em tecnologia tem emprego certo. Isso, exatamente. Mas aí é essa contradição que é bem interessante, de você ter uma indústria criticando fortemente a academia no sentido da formação que é dada, e ao mesmo tempo nós não termos, né, no Brasil, por exemplo, pessoas em número suficiente para atuar na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, é nesse dilema realmente que o Brasil vai ter agora que encontrar alternativas, porque do jeito que está, a gente fica sempre a dever, né, para uma indústria sedenta por ter um profissional melhor treinado, e ao mesmo tempo os alunos têm cursos que fazem taxa de evasão maior do que 40%, ou seja, você tem às vezes metade dos alunos se formando, né? Que incrível, né? Incrível. Bem, talvez seja por isso a falta de profissionais da área que o 5G não emplaca, principalmente aqui no norte, né? Não, não, mas o 5G emplacará, nós só precisamos ter a devida paciência, né? Uma Mas brincadeira que a demora, gente hein? Ele vem aí com a promessa de rapidez, só para se implantar é uma confusão. é a rapidez na taxa da transmissão dos bits e não na implantação, né? Mas a verdade é que essas redes de comunicação, assim como as de energia elétrica, elas têm uma cadência e ela é definida pelo mercado, ou seja, o atendimento prioritário às áreas altamente povoadas e depois você vai expandindo para a margem, isso é natural. Então, é bem engraçado da gente notar, às vezes, na imprensa, a notícia de que o 5G chegou, né? Ele chegou, esse é o verbo. E parece Sim, isso Papai já Noel, foi né? De chegar. noticiado, isso já foi noticiado. Isso, Teve gente que saiu exato, correndo para comprar o iPhone 14, exato, porque já o 5G, quando vai funcionar nada. exato. Mas aí a expectativa é uma rede sempre em expansão, essas tecnologias de telefonia, desde a primeira, a segunda, a 4G também, todas elas dependem basicamente desse tempo, né, para se expandir. E as aplicações também exigirem o 5G, também é algo que Eu depende debaro, de na tempo. medida que o 5G se implanta, o 3G vai desaparecer. É, a maioria, eu acho que das operadoras já está desligando suas redes 3G, mas o 5G vai conviver com 4G por muito tempo. Então, quem tem celular, né, funcionando no 4G, não precisa se preocupar, porque ele vai continuar operando durante coisa de, no mínimo, 5 anos. Né? Sim, a Então, gente assim, a fala gente já. muito, sim, a gente fala Sim. muito de 5G, mas além da velocidade, o que é que vai trazer de novidade para a gente? A grande novidade é conectar as coisas, né? Então, a gente viu na quarta geração a internet, né? Nas gerações anteriores, a gente só queria falar, a gente só queria usar o telefone, né? Mas o 5G ele vem com a capacidade de conectar as coisas. Então, se você projetar para daqui a 10 anos, é interessante perceber um mundo totalmente conectado, de você saber onde é que está o seu ônibus, de você ter uma percepção dos seus equipamentos todos conectados, quer seja no consultório de um Rastrear, dentista, monitorar.
Exato, exato. E mesmo assim, coisas como um futebol, certo? É você pensar em jogar um futebol de pelada no final de semana, com a chance daquilo ali estar sendo transmitido para depois você poder assistir em casa, né? Não é só na Copa do Mundo, né? Então, a internet das coisas é o que, na verdade, o 5G está trazendo que mais vai revolucionar. E aí, a partir disso, telemedicina e o transporte também, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Sim, porque também vai interligar absolutamente tudo. É Exato, verdade. Os exato. carros já devem vir com 5G embarcado e assim por diante, né? Exato. E esse foi um ponto oportuno, porque eu acabei de mencionar que são, às vezes, evoluções tecnológicas que trazem coisas boas, mas embutem também ruins, e a sociedade ainda não está percebendo que essa, não só conectividade, mas também automação, ela vai ter implicações na nossa sociedade. Nós observamos agora, sem muito, talvez, estudo, o Uber, por exemplo, transformar a maneira, né, como se relaciona com o transporte, o impacto nos motoristas de táxi. Mas aí expanda isso para 100 vezes mais, certo? É isso que o 5G trará, por exemplo, em termos de conectividade quando aliado à automação. Então, nos Estados Unidos já há várias empresas explorando táxis sem motorista, os caminhões já podem Você também sabe andar. que aqui na Serra do Carajás, a Vale já tem alguns caminhões sem motorista, né? Então, se Exato, você exato. for ver aí no mapa onde já existe, você vai, pô, o Pará já tem essa tecnologia, mas é um negócio muito específico lá na Serra dos Carajás. Esse é o futuro, Aldemar? Sim, é o futuro. E eu acho que é preocupante, de certa forma, se nós não fizermos transições, porque ao mesmo tempo que a gente joga a toalha e diz, sim, tecnologias como essa serão o futuro. Por outro lado, a gente tem que pensar em como fazer a transição, né? Uma sociedade que perca várias profissões, postos de trabalho de uma forma brusca, vai ter consequências e efeitos é, maléficos por certo. Então, está vinculado àquilo que você iniciou a conversa perguntando. Educação, correto? Se porventura nós perdermos esse bonde, a nossa população não vai ficar treinada o suficiente para ocupar cargos nessa nova sociedade que está sendo construída. E quando a gente fala, por exemplo, do taxista, talvez hoje o advogado, o médico, não perceba que isso vai impactar também. A inteligência artificial é um exemplo. Então, há vários experimentos agora nos Estados Unidos para você preencher documentos de, por exemplo, tipicamente responsabilidade de um advogado, de uma forma automática, usando a inteligência artificial, né? E coisas também como, por exemplo, diagnósticos de doenças, tanto, por É exemplo, a muito parte de veloz, né, radiografia. Aldemar? É muito Exato, veloz. exato. Qualquer universidade tem dificuldade de acompanhar essa velocidade, né? Sim, sim, sim. A gente tem que ficar, o corpo docente tem que ficar atento. Nós temos que lutar contra essa situação de ficarmos na nossa zona de conforto, é bem dinâmico. Eu estou vendo agora uma nova vocação econômica aqui da nossa região. Finalmente vão explorar petróleo aqui no que chamam margem equatorial, que vai desde o Oiapoque, lá no Amapá, até o Rio Grande do Norte. Nesta margem, o Pará tem duas bacias, é o único estado que tem duas bacias. Então, vou começar a explorar. E não tem mão de obra especializada no Pará de óleo e gás. A Universidade Federal do Pará tem um curso lá em Salinas, mas ainda embrionário. Conclusão, nós vamos ser invadidos por profissionais do Rio e Espírito Santo que já têm essa vocação há muito tempo. Até nós reagirmos, é capaz até do petróleo já ter acabado. Eu creio que a reação está sendo feita. Mas o investimento em educação ele é de médio e longo prazo, né? O retorno desse investimento é relativamente longo. Então, é uma dinâmica difícil de vencer, por exemplo, junto à política, que esse investimento seja feito. E o planejamento é como você bem falou, ele depende de tantos fatores, né, que é muito difícil. Uma coisa que eu queria pontuar, Mauro, é quando a gente olha para a Amazônia e a gente percebe a nossa vocação, é muito importante nós mantermos em vista, certo? Essa vocação, por exemplo, a bioeconomia
e as coisas mais da nossa floresta, a sustentabilidade, etc. Mas também nós temos que ter muita percepção, eu acho que esse exemplo que tu colocaste é excelente, de que a gente não vai passar sem depender, por exemplo, de engenharias mais tradicionais, a gente não vai poder ficar sem esses profissionais, e muitas vezes é predatória a relação, por exemplo, que grandes empresas, ou até mesmo aqui no Brasil, exercem daqui do Pará. Então, hoje, o que está acontecendo, por exemplo, quando você precisa de um sistema computacional? Né? A gente tem hoje um tipo de processamento que é chamado de na nuvem, processamento na nuvem, cloud computing. Então, você precisa basicamente de um computador e não necessariamente está na sua empresa. Ora, se o Brasil e o Pará em especial continuar a buscar esse armazenamento fora, nós vamos sempre estar propensos a ter um apagão, por exemplo. Você vai ali para uma consulta médica e aí a resposta é: o computador não está funcionando. Né? Então, nós, belemenses, eventualmente, nos deparamos com isso. E à medida que a gente vai sufocando a indústria local, né, a gente tem vários esforços, a Paratic, né, o software no Pará tem várias entidades promovendo ele, mas se nós não dermos o apoio agora, nós certamente estaremos, como nesse caso aí do petróleo que você pontuou, sofrendo no futuro. Aldemaro, nós passamos aí por um período em que as universidades tiveram cortes radicais em seu orçamento. Isso deve ter afetado principalmente cursos de tecnologia, que você precisa estar atualizando toda hora, equipamento, laboratório e coisa parecida. A pergunta é o seguinte: no passado, a gente ouvia falar que várias grandes empresas contribuíam, participavam, financiavam os estudos nas universidades, principalmente as universidades públicas. Isso não existe mais, não? Existe, eu creio que de uma forma talvez até mais profissional. Ou seja, hoje o Brasil tem lei, como a lei da informática, que sugere às empresas economizarem em impostos ao investirem em pesquisa. Então, uma série de legislações em prol dessa interação, né? E a UFPA é uma das que se beneficia. Só para lhe dar uma ideia, o nosso laboratório, o É LACE, a maior há mais de universidade da 20 anos. Amazônia. A Amazônia atrai Exato. recursos, né? Exatamente, exatamente. E às vezes é uma relação ganha-ganha. Então, no passado, era mais comum você ter um milionário, e principalmente isso acontece em países como os Estados Unidos, fazendo investimento a fundo perdido, ele Um está basicamente egresso da fazendo universidade filantropia. que queria devolver, Exatamente, né? Aqui ainda não exatamente, apareceu exatamente. nenhum milionário desses aí, não. A gente tá agora com essa geração, eu creio, criando os nossos primeiros milionários. Mas eu estou brincando, a gente ainda não tem um caso como esse, né? Eu espero que isso se desenvolva, esse sentido de retornar, né, não só à universidade, mas ao ensino público em geral. Mas o que eu queria mencionar, por exemplo, na hora que a gente profissionalizou, as empresas como a Ericsson, por exemplo, que investe há 20 anos no LAS, eles têm a chance, então, de desenvolver uma pesquisa que é de benefício para os produtos dele. E aí nesses 20 anos, nós temos a chance, então, não só de comprar Ele é um equipamentos. laboratório do curso de engenharia da computação, é isso? É, Ou é na verdade, a independente? gente atende. Não, ele é vinculado no sentido de que os professores são da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações. Nós temos também colegas em outra engenharia, que é elétrica e biomédica, que atuam. Mas aí, esse laboratório atende alunos de diversos setores, por exemplo, ciência da computação, que não é necessariamente um curso da engenharia. E com esses recursos, a gente consegue pagar bolsas para estudantes de pós-graduação, né? Então, a gente tem hoje mais de 15 doutores formados no escopo desses projetos de colaboração com a Ericsson. E E também esse tem empresas como a laboratório Brasilsat. funciona lá no CT Guamá, né? Isso. No Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, a gente tem o esforço de integrar as ações da academia com a indústria. Obviamente, a gente trabalha, por exemplo, com empresas multinacionais como a Ericsson, mas a gente faz um esforço muito grande para atuar junto às empresas locais. Então, dentro do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, há prédios, por exemplo, que hospedam startups. A gente já tem agora um número razoável. A gente está expandindo, então, espaços para que empreendedores venham a fomentar ideias e poderem contar com a colaboração dos pesquisadores da UFPA e de outras universidades. E aí é fechar esse ciclo, né, que todas as
eu diria assim, as cidades que investiram nisso, como Florianópolis, né, Recife, são exemplos de que é um ciclo muito proveitoso e pode ser desenvolvido aqui, sim, na Amazônia, e a UFPA vai encabeçando essa E, ação. sem dúvida, com um potencial de investimento muito grande, justamente por ser na Amazônia. Como é que anda o Exato. estudo na era do drone? Nós estamos vendo aí que já tem vários veículos em nível de drone, inclusive transportando passageiros. Isso aqui na Amazônia seria uma solução incrível, hein? Sim, Até de sim. fiscalização da floresta, você já imaginou? Exatamente, exatamente. Eu acho que não só eu, como outros imaginamos, correto? Que se você está lidando com essas áreas imensas, e se você aliar drones à inteligência artificial, é possível, por exemplo, com um sistema de um custo baixo, você não só fazer voos que identifiquem, né, situações, mas também você fazer cubagem automática, por exemplo, você determinar quantos metros cúbicos de madeira tem ali, ou em tora, ou então em espécies, né? Você pode pegar, por As exemplo, uma espécies, floresta né? e aí fazer um voo que determine quanto de certa espécie tem ali, quantos por cento, etc. Inclusive, uma boa notícia é que o Pará foi agora, recentemente, agraciado pela empresa Embrapi. Essa empresa ela faz justamente a conexão indústria com as universidades e institutos de pesquisa. Então, a gente passou a ter 3 unidades credenciadas em Embrapi, né? Então, o professor Hervé, da UFPA, ele está fazendo a coordenação de uma delas em bioeconomia, e alguns dos produtos que potencialmente serão derivados disso são aqueles que dependem de drones, para fazer coisas como, por exemplo, detectar concentração de metano a partir de uma missão que seria muito mais difícil ser feita sem uso de drones. Colocar o drone lá em cima da boiada. É, Exato, exato. é uma coisa O, realmente o, o, uma grande. tanto o boi para o agricultor, certo? Quanto para essas ações mais de sustentabilidade. Mas para o agronegócio, Mauro, os drones já vêm sendo usados, né? Aqui no Pará a gente tem diversas empresas Sim, avançadas sim, 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 sim. tecnologicamente. Já vem sendo E, usado. Bem, você falou 2 vezes em bioeconomia, né? E isso está na sim, crista da onda. A gente viu agora a COP falar muito nisso, a floresta em pé e tudo mais. O caboclo lá ele corta a madeira para se sustentar, ele não tem outra alternativa, né? Então, nós deveríamos dar uma alternativa para ele, já montada, para que ele deixe de cortar a madeira. Isso sem falar aqueles invasores, aqueles que estão mal intencionados. Mas o próprio caboclo certo. ele corta com essa intenção. O que a federal está fazendo em termos de bioeconomia? Sim. Existem startups que estejam já recebendo apoio, coisa parecida? Sim, certamente. A resposta no nível alto é simplíssima de ser dada porque são tantas as ações que aí você detalhar é que é mais difícil. Mas a UFPA ela atua por ser uma ação que deixa interdisciplinaridade ecoar, né, em diversos desses aspectos. Às vezes a gente, dentro da engenharia, que é a área onde eu trabalho, a gente se devota à tecnologia. Mas muitas vezes não é essa tecnologia que faz digamos assim, o efeito maior, certo? Mas dentro de bioeconomia, há ações, por exemplo, que vão desde achar os processos, né, até mesmo aquela que vai entregar, por exemplo, o equipamento que viabilizará aquele novo processo. E esse eu Que creio que não é geralmente só tem da que ser UFPA, né? criado especificamente para ele, né? Isso, exato. Então, você ter, às vezes, por exemplo, um sensor, né? Ou você atuar, por exemplo, com profissionais da química, para você determinar o pessoal de alimentos, para fazer toda a cadeia, né, daquele produto. Então, isso você vê vários exemplos, quer seja nos açaí, quer seja em óleos, né? Então, há pesquisas ali no PCT Guamá, onde se está investigando toda a potencialidade de óleos, né, aqui extraídos na nossa região, cultivados também. E aí a gente vê vários atores, né, vários pesquisadores nas suas áreas de expertise contribuindo para que a gente realmente mude a E o cara da nossa açaí economia. sempre na berlinda, né? O açaí é um negócio É, incrível, não é?
É a utilidade do caroço do açaí para gerar energia, para Exato, virar tijolo, é agora exato. cosmético a partir do açaí, não é? Você tem que Isso. inventar um drone para coletar lá o cacho do açaí sem É, quebrar, sem que precise criança subir, né? é E verdade. que A não gente tem um. precise arrastar no chão, porque o que é que traz a doença de Chagas? É que ficam arrastando o cacho de açaí no chão. Então Sim, tem sim, que sim. coletar lá em cima. Um drone É, chega lá e pá! Nós já estamos na exata- relação de trabalho infantil dos Estados Unidos, porque a gente usa criança, né? Põe a pecônia na criança, não aguenta um adulto, a árvore acaba quebrando. Aí a gente usa criança, nós sabemos que são crianças há muito tempo, não é? E agora os Estados Unidos já colocou o açaí na relação de trabalho infantil forçado. Então, eu quero sugerir para esses engenheiros aí que comecem a cuidar de como a gente tira o Sim, açaí lá de cima, porque a Embrapa já fez o seguinte, ela diminuiu o açaí, quer dizer, você não precisa subir. Mas ainda não tem quantidade. Nós temos um açaí de várzea violento aí que nós temos que colher, né? Só que é alto. verdade. Ou É sobe com verdade. criança, ou tem que arrumar um drone. É verdade. Eu, não, eu vou levar essa ideia, eu gostei. E aproveitando o ensejo que tu mencionaste a Embrapa, isso é uma outra coisa, né? A Amazônia ela vai expandir se nós aprendemos a nos conectar. Então, se tu me permitires um exemplo de aprendizado com os colegas da Embrapa que foi interessante, o açaí agora não é só, digamos, extraído, né, da várzea, mas também plantado em terra firme. E aí Sim, você é determinar o quanto de irrigado. água. Exatamente. E o que eu aprendi, né? A grossura ali do tronco do açaizeiro, ela identifica o quanto que ele tem de água. Se está muito fino, daí você precisa colocar mais água. Então, nós desenvolvemos, com cooperação da Embrapa, no LACE, um sensor, é basicamente um cinto, e você coloca no tronco ali do açaizeiro, e aí você vai detectar quanto de água é necessário, e aí vai mandar aquela informação para o produtor, né? Então, são coisas assim, Mauro, que a gente tem que ir construindo com soluções rápidas e próprias, né, para que nós tenhamos essa nossa indústria de base tecnológica local desenvolvendo. Ou seja, a UFPA vai até um certo ponto, depois vem aquele aluno empreendedor que transforma aquilo num produto. Né? Então, o açaí está na mente de todos nós e na barriga, infelizmente, menos do que a gente quer, não é isso? É verdade, é verdade. Mas olha, nós temos que correr com açaí, até porque é um fruto da Amazônia, né? E eu estou vendo o Amazonas se destacar bastante. Agora mesmo a Suframa deu apoio para uma balsa fábrica de processamento de açaí. Ela vai lá no Cafundó, compra o fruto, processa a bordo e já entrega o produto final, o açaí ensacado e congelado. Ah, olha só o que Temos que ganhou aí correr. de logística. Você já imaginou? Isso. Porque a gente vê aqui na Feira do Açaí no Ver o Peso, todo dia aqueles barquinhos chegando, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma balsa tem capacidade de pegar quantas toneladas? Ah, lá, porque estraga açaí lá. Na ilha, estraga, eles não conseguem trazer tudo. E gente para E por beber isso, tem, né? exatamente, Aldemaro, exatamente. muito obrigado por essa conversa, parabéns. A gente fica feliz de Obrigado. saber que a universidade está alerta para isso, né? Fiquei impressionado em ver a evasão na área de tecnologia. Eu imaginei justamente o contrário. Pô, se tem emprego, está todo mundo correndo para lá, né? Ninguém vai Sim, correr sim. para um curso que não tenha emprego disponível. Não é? Não é à toa que, por exemplo, cursos de economia no Brasil todo estão desaparecendo, não é verdade? Então, por quê? Porque não é difícil você hoje encontrar uma vaga de emprego para um economista específico. Ele Sim, sim. necessita de especializações, mas na tecnologia não. A gente vê, eu leio aí que nas universidades de São Paulo as empresas já contratam o moleque antes do último ano. Aqui está Incrível. acontecendo isso também. Aqui está Também? acontecendo isso também. Também, Poxa, e que não, sem bom. dúvida. Não, porque nota, não, não, assim, o problema é maior, nosso tempo tá curto, mas quando você percebe as experiências que foram feitas em cima dessa juventude em relação ao conteúdo para o vestibular, não é isso? Ou seja, o Enem
que agora está mudando de volta para buscar especialidade, isso tem impacto, Mauro, porque você, durante um bom tempo, disse para aqueles jovens, não aperfeiçoem matemática e física, continuem estudando, né, de uma forma mais generalista, e agora a gente está voltando àquele modelo. Então, pensa um garoto que não está muito bem preparado em matemática e física, fazendo os mesmos cursos da geração de 10 anos atrás, que tinha matérias obrigatórias e era muito melhor treinado. Então, assim, o futuro, né, dirá como que a gente, digamos assim, atrapalhou isso daí. Mas, ao mesmo tempo que tem esse movimento da dificuldade de alunos cursarem engenharia com sucesso, tem isso que você muito bem pontuou, a enorme procura. Eu tenho alunos que, é isso mesmo que você falou, eles já estão, às vezes, contratados por empresas multinacionais, ganhando em dólar e ainda pagando o açaí em real, certo? Então, assim, é uma nova geração nesse mundo globalizado e eles estão aptos, né, a perceber que a engenharia, principalmente nesse aspecto de empregabilidade, está indo muito bem. Tomara, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo Muito trabalho obrigado, de eu. vocês. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. Até mais.